Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no livro de Atos, no capítulo 3. Quem achou Atos 3, fecha os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te buscamos nesse momento em espírito, numa concentração, meu Deus, de fé, voltados somente para Deus, nos esvaziamos de tudo aquilo que possa nos atrapalhar para essa comunhão, essa prática espiritual, essa meditação em que nós elevamos nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, para receber a Tua palavra, para receber o enchimento do Espírito Santo, para receber virtude, poder, mas antes, Pai, que sejamos regenerados, que sejamos libertos dos pecados, santificados, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, porque o Senhor disse que esta é a maior alegria que um cristão pode sentir, é ter a certeza da sua salvação. Então vai abençoando essa igreja, meu Deus, com esse despertamento, dando a cada um, meu Pai, a consciência espiritual para que possa te buscar, para que possa se submeter à tua palavra. A nossa perseverança, meu Deus, seja, antes de tudo, na obediência, porque é mais importante obedecer. O Senhor se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício, do que dos holocaustos, do que das festas dos dias santos. O Senhor se agrada mais da obediência do que guardar o sábado. O Senhor não está, meu Pai, interessado mais nas cerimônias do que na entrega de coração. A nossa busca seja de todo o coração, seja uma entrega, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada vida que aqui se encontra, o Senhor receba, porque são homens e mulheres que estão se entregando, se colocando na dependência de Deus, dizendo que sem o Senhor nós não podemos viver, nós não podemos fazer nada. Somos nós que reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, e eu dobro os meus joelhos, meu Deus, nessa posição de humilhação, nessa posição de busca, juntamente com a igreja. A nossa oração, meu Pai, é uma oração de fé, é uma oração, meu Deus, para a nossa bênção, para que o Senhor possa nos envolver, que o Senhor possa, meu Pai, remover a barreira dos nossos pecados, meu Deus,
para que nós possamos ter alegria, para que nós possamos sentir a paz, receber o refrigério. A tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e nós nos sentimos assim tantas vezes, meu Deus, porque nós erramos tanto, porque nós pecamos, meu Deus, porque nós fomos muitas vezes, meu Pai, rebeldes com o Senhor. Nós cometemos aquilo que nós não deveríamos cometer e até sabíamos que não deveríamos cometer, mas muitas vezes, meu Pai, nós somos vencidos pelo pecado. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus Cristo, ai de nós se não fosse o nosso Salvador. Mas nós estamos aqui, meu Deus, para pedir perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Alivia, meu Pai, a culpa que está dentro de nós, na nossa consciência, para que nós possamos, Pai, ter libertação, sim, para que nós possamos sentir a paz com Deus. O diabo, ele não tenha como atormentar. As consequências, meu Deus, dos nossos erros, que muitas vezes também nos sufocam, o Senhor possa nos aliviar também das consequências. Não permita, meu Pai, perturbações a partir desse momento em que o Senhor sonda o coração e vê que há um arrependimento sincero, um pedido sincero, o reconhecimento da nossa fraqueza, o reconhecimento de que não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso estamos aqui de joelhos na tua presença, para depositar a nossa fé aos pés do Senhor, para dizer que sem Jesus realmente não haverá salvação, porque não há justificação, meu Pai, em nós. Nossos atos de justiça, a tua palavra diz que são como trapos imundos. Então vem agora, meu Deus, cobrir e apagar as nossas transgressões. Vem agora tirar a iniquidade que há em nós. Nós pedimos porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer. Essa atitude constante de erro, esse vício que nos aprisiona, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor toca nesse homem, nessa mulher, na condição, meu Pai, que cada um se encontra, essa condição de opressão, essa condição de domínio do próprio pecado. Mas Jesus Cristo veio para destruir essa obra maligna. Jesus Cristo veio para libertar cada um de nós dessa opressão. Então vai tocando em cada vida, vai resgatando, vai redimindo as nossas almas, nossas consciências. Sejam abertos os nossos entendimentos, haja convencimento do pecado pelo ministério do Espírito Santo, porque cremos que somos selados, cremos que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nossos corações. O Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, possa nos guiar. Toda a igreja diga: guia-me, Espírito Santo, porque eu tenho a certeza no meu coração de que nós somos filhos de Deus. Aqui está o corpo de Cristo reunido, batizado, porque concorda com os pensamentos de Cristo, porque temos fé, porque temos certeza, porque estamos de acordo com o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. A nossa vida pertence a Ele, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Nós fomos comprados por preço de sangue, sangue precioso, sangue do Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados. O castigo que era nosso, Ele suportou, Ele levou sobre si todos os pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi enfermado para que fôssemos sarados. Então agora, meu Pai,
a nossa alma seja curada, o nosso espírito vivificado e o nosso corpo sarado das enfermidades, nossos pecados perdoados, e o Espírito de Deus venha nos santificar, o Espírito de Deus possa nos encher mais e mais a cada dia, para que também, além da obediência preciosa aos olhos de Deus, nós também possamos realizar as grandes obras, possamos, meu Deus, promover o teu reino, ministrando a palavra, ajudando espiritualmente, pela medida que recebemos do Espírito Santo, pelos dons, pela autoridade, pelo poder, nós possamos fazer obras em nome do Senhor, para a glória de Deus. O nome poderoso de Jesus esteja em nossos corações. Tenhamos consciência de que este nome é poderoso. Quando usamos o nome de Jesus, o milagre acontece, a cura acontece, a libertação, a conversão, a regeneração, porque o poder do Espírito de Deus está em nós. Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo, e a igreja foi cheia de graça. Agora podemos profetizar, agora podemos sonhar, podemos ter visões. Todos os ensinamentos, toda a palavra de Deus seja ensinada, e nós venhamos a crer de todo o coração, e vamos levar o Evangelho adiante, profetizando, curando, libertando, abrindo as mentes e os corações pela palavra, pelo poder e autoridade que há no Evangelho de Cristo. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque hoje a igreja está viva, porque hoje temos o Espírito Santo, e não há, meu Deus, não há nada que possa nos deixar abatidos, não há nada que possa nos destruir. A esperança esteja viva dentro de nós. Não haja desânimo, mas haja coragem, haja ousadia, haja poder, haja sim temor santo ao Deus poderoso. O nome do Senhor seja glorificado, porque a igreja se aproxima de Deus, a igreja se reúne para exaltar o teu nome, a igreja se reúne, meu Deus, para se fortalecer, para conhecer mais da palavra de Deus. Nós vamos, meu Pai, libertar, nós vamos curar, nós vamos orar no poder do Espírito Santo, e o milagre vai acontecer. Toda a igreja diga: o milagre vai acontecer, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da graça, cheios do poder, cheios da unção. Eu creio nisso e profetizo a palavra de Deus, e haja vida, e haja salvação, e haja cura, e haja ânimo, haja entusiasmo, porque o poder de Deus, o poder de Cristo está em nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena
que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. Bate palma aí, igreja. E abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. A igreja agora, preciso de uma bênção. Bate palma. Eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos no tempo em que há a maior oportunidade de experiências espirituais, amém? A maior oportunidade de experiências espirituais é nesse tempo que nós estamos vivendo. Jesus, ele disse isso. Glória a Deus. Presta atenção aqui agora. Jesus, ele disse isso para a igreja, que se a igreja cresce, se a igreja tivesse fé, a igreja faria obras maiores ainda do que o próprio Cristo fez. Amém? Porque Deus daria essa condição à igreja. Antes da igreja, do corpo de Cristo ser formado em Pentecostes, a igreja não tinha a possibilidade das experiências que ela tem hoje.
Vocês têm que entender isso, porque antes, no Velho Testamento, antes no templo de pedra, não acontecia nada. No templo de pedra era aquela monotonia. Todo dia era a mesma o quê? Era a mesma coisa, e as coisas do passado continuavam. Tudo continuava como era antes. Não havia mudança, irmãos, não havia transformação. Era muita teologia, era muito estudo, mas a palavra, ela matava. Glória a Deus. A palavra, ela não proporcionava a experiência, ela não proporcionava ajuda espiritual. Por quê, pastor? Porque os próprios ministradores da palavra estavam sem o poder do Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo manda aquele grupo de seguidor, de discípulo, esperá-lo, que eles não saíssem, que eles não começassem a obra sem que fosse derramado o Espírito Santo, era justamente para que eles sentissem a força e o poder de Deus nas suas vidas. Hoje, irmãos, vocês têm condições de sentir a força e o poder de Deus na vida de vocês. Você vem para a igreja, não é porque, hoje é dia de ir para a igreja, não. Eu vou para a igreja porque eu vou me alimentar. Eu vou para a igreja porque eu sei que eu vou receber poder. Eu vou para a igreja porque eu sei que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou para a igreja porque hoje Deus vai me dar visões, Deus vai me dar sonhos, Deus vai me mostrar coisas novas a respeito da vontade dEle sobre a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Deus, Ele vai abençoar você e vai usar você para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Ele vai te abençoar. Hoje, irmãos, nós estamos num tempo que é para impressionar. A igreja deveria estar impressionando as pessoas. Através de quê, pastor? Através do poder do Espírito Santo. Através da pregação. Através da oração, através da coragem, através da ousadia, as pessoas vendo o poder de Deus na sua vida e as pessoas recebendo o poder de Deus através de você. Nós temos condições de libertar, irmãos. Nós temos condições de ministrar uma palavra e levantar aquela pessoa que está caída. Nós temos condições de libertar do cativeiro do diabo uma alma que se encontra aprisionada, uma pessoa que se encontra desanimada, uma pessoa que se encontra sem esperança. Nós temos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então não desanimem. Não desanimem em relação às lutas que vocês têm e procurem ajudar as pessoas. Porque vocês receberam poder para isso. Glória a Deus. A igreja primitiva, ela perseverava, porque ela sabia o quanto era importante a aproximação de Deus. O quanto era importante glorificar o nome do Senhor. Amém? Por quê, pastor? Porque eles ficavam cheios do Espírito Santo. Quando a igreja começa a orar, irmãos, quando a igreja começa a perseverar na palavra, quando a igreja começa a obedecer a Deus, coisas maravilhosas acontecem. Digam glória a Deus. A pessoa persevera pelo poder, persevera pela capacidade para realizar as obras, mas é preciso, antes de tudo, o que, pastor? Submissão. Primeiro eu preciso me santificar, ou seja, separa a sua vida primeiro. Por que eu vou correr atrás de alma se eu não garantir a minha alma ainda? Jesus falou sobre isso. Pastor, eu fui na casa da minha irmã, da minha vizinha, expulsei o demônio.
eu fui lá e preguei o evangelho. Muito bem, mas eu pergunto, e a sua vida? Nós podemos impressionar, sim. Nós podemos ministrar uma grande palavra na casa de alguém. Nós podemos expulsar demônio. Nós podemos receber uma inspiração, irmãos, e darmos um conselho que vai salvar a vida de uma pessoa. Nós podemos ministrar uma palavra de esperança para um desesperançado. Nós podemos levantar um doente de um leito. Diga glória a Deus. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você pode impressionar, mas você vai impressionar para a glória de quem? Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Você vai fazer a obra em nome de Jesus. Você vai ministrar, seja curado, seja liberto, seja livre do vício, seja livre do crime, seja livre da maldição, seja livre das garras do diabo, seja livre desse espírito imundo, seja livre desse principado, dessa potestade, dessa inveja, dessa maldição. Eu proclamo isso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E vai acontecer algo que vai impressionar, irmãos. Nós estamos num novo tempo. Jesus, ele quer a aproximação das pessoas. Jesus, ele quer a nossa aproximação. Ele quer realmente que os que creem se reúnam. O corpo de Cristo é formado por aqueles que creem. E eu repito, é um novo tempo. Nós estamos num tempo de sonhos. Nós estamos num tempo de visões e profecias. Profetizar. Profecia é o que, pastor? Falar das coisas de Deus. Deus não vai te dar uma palavra, Ele já te deu. Deus não vai te dar uma palavra, Ele te deu a Bíblia. Ele te deu os mistérios revelados. E na medida que você busca, você começa a entender profundamente isso aqui. E isso abre o seu entendimento, e a partir do momento que abre o seu entendimento, você se enche de expectativa. Por quê? Porque você crê no que está escrito. As pessoas estão parando de crer na palavra de Deus. A igreja tem sido engessada pelas falsas profecias, pelas mentiras, pelas emoções estáticas. O pastor quer dizer aquele êxtase, aquela agitação dos cultos, que só emociona, mas foge da verdade de Deus. Enquanto a igreja deveria estar aprendendo o evangelho, irmão, nós estamos envolvidos com mentiras. As pessoas estão buscando experiências, mas não estão buscando conhecimento. E Jesus diz: conhecereis a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria. O Espírito Santo ensinaria e faria lembrar. Ele ensina e faz lembrar daquilo que ele já ensinou. Por quê? Porque a gente esquece. Quantas vezes eu prego uma palavra, passa aí 3, 4, 5, 6 meses, quando passa aí, a palavra volta para ser pregada de novo, eu sou obrigado muitas vezes a estudar, porque eu não lembrei. Mas o Espírito Santo, ele faz isso, ele faz você lembrar, mas ele te ensina. Glória a Deus. Para que ensinar, pastor? Para você saber do que Deus tem preparado. O que o Espírito Santo tem revelado, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra diz isso lá em Coríntios, que o olho não viu, o coração ainda não sentiu, mas o que Deus tem preparado está sendo revelado pelo Espírito Santo. E as coisas acontecem, irmão, na medida que a gente profetiza, na medida que a gente usa a autoridade que há no nome de Jesus. Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele diz também que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu digo isso, irmãos, tanto na conversão, ganhando almas, como também na ministração de dons de cura, de libertação, expulsar demônio. Mas é preciso o quê, pastor? É preciso você
se encher do Espírito Santo. É preciso você se encher do conhecimento da vontade de Deus. Parem de ficar nadando em água que não é água viva. Parem de ficar mergulhando na falsa profecia, porque falsa profecia não é água viva. Adivinhação não é água viva. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Mergulhar nas águas do Espírito, irmãos, quer dizer buscar o conhecimento de quem? O conhecimento de Deus. Não são sensações, é a inteligência, é uma fé racional, mas baseada em quê? Baseada na palavra. Eu estou sentindo isso. Não, parem com isso. Vão com certeza. Espera aí, Deus falou, Jesus curou, Jesus expulsou demônio, o Espírito de Deus convence do pecado. Eu vou fazer a oração no poder do Espírito Santo. Eu vou aconselhar no poder do Espírito Santo. Eu vou pedir a Deus para colocar as palavras corretas na minha boca para eu falar com esse traficante, para eu falar com esse ladrão, para eu falar com esse filho viciado, para eu falar com esse vizinho, para eu falar com essa filha com problema no casamento, para essa pessoa que está doente. Eu vou usar o poder de Deus, eu vou ministrar uma cura, porque eu sei que o Espírito de Deus, Ele está em mim e Ele me deu poder e autoridade para curar. Diga glória a Deus. Você vai com essa convicção, irmãos, e você vai impressionar. Você vai impressionar. Você vai chamar a atenção. Por causa da fé que está em, por causa da medida de fé que você recebeu, por causa da graça que te impulsiona, da graça que te sustenta, por causa do poder de Deus que está na sua vida, porque você está no tempo do Espírito Santo. Nós estamos no templo do Espírito Santo. O templo de Herodes, o templo de Salomão, não tinham a expressão que o templo vivo hoje, dos membros da Igreja de Cristo, tem. Nós estamos no tempo, irmãos, de derramamento do Espírito Santo. Nós estamos num tempo em que o Espírito Santo não para de jorrar, ele não para de derramar a unção, e os que buscam estão recebendo, e os que creem estão recebendo, os que creem estão sendo fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, os que creem estão apagando os dardos inflamados do diabo pelo escudo da fé, os que creem estão revestidos do capacete da salvação, os que creem estão com as sandálias do Evangelho porque estão andando na palavra. Diga glória a Deus. Os que creem estão revestidos, irmãos, estão revestidos de poder. Os que creem estão orando sem cessar. Os que creem estão sendo batizados a cada dia mais e mais. Diga glória a Deus. Estão cheios e são pessoas que vão fazer diferença. A palavra para os judeus era ajudar, dar esmola. Eram as cerimônias de lavagem corporal, lavar as mãos antes de comer, aquele cardápio que não mudava, amém? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, dietas, né? Amém? Mas Jesus vem e anuncia o reino de quem? O reino de Deus. João Batista vem, anuncia o reino de Deus com palavra. Jesus vem e anuncia o reino de Deus com quê? Com poder. João falou, mas João Batista não realizou nenhum milagre. Amém? João Batista testemunhou Cristo? Testemunhou. Mas a Bíblia diz que João Batista realizou algum milagre? Tem algum milagre de João Batista na Bíblia? Tem. Mas João Batista testemunhou a vinda do Messias. João Batista chama o povo ao arrependimento. João Batista realizou uma grande obra. Realizou. Que foi o qual, pastor?
anunciar o reino de Deus que estava chegando. Ele batiza Jesus Cristo, conforme estava nas Escrituras. Mas Jesus vem com o poder de Deus. Jesus vem curando os enfermos. Jesus vem abrindo os olhos dos cegos. Jesus vem fazendo o aleijado levantar e andar. Jesus limpa o leproso. Jesus ressuscita mortos. Glória a Deus. E ainda o testemunho de Cristo foi do alto. Além das obras, Jesus foi testemunhado pelo próprio Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra diz que as pessoas que estavam ali ouviram a voz, o brado que veio do céu, testificando que Cristo era o ungido de Deus, Cristo era o Filho de Deus. Amém, irmãos? E nós recebemos Cristo. Nós recebemos Cristo. A partir do momento que a igreja recebe Cristo, ela tem condições de impressionar. A sua vida não é mais a mesma. Não vai ser aquela fé estática, mas vai ser uma fé dinâmica. Nós vamos poder profetizar, nós vamos poder curar. Diga glória a Deus. Antes a situação era a mesma, as coisas não eram transformadas. Não havia transformação de vidas, irmãos. Não havia ajuda espiritual. A ajuda era o quê, pastor? Esmola, material. Mas agora não, agora a igreja tem o poder de Deus. A igreja agora, o corpo de Cristo, se tiver ousadia, se tiver disposição, se tiver fé, vai fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Se você tiver fé, você não pergunte como, você vai fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez, porque ele disse: eu vou para o Pai. Ou seja, ele foi para o Pai, mas a igreja ficou, o corpo de Cristo ficou, o corpo de Cristo foi formado. Amém, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Esse corpo de Cristo foi cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo, da filiação. Esse é um ponto. Mas ser cheio do Espírito Santo são pessoas que fazem a obra. Cheio do Espírito Santo são pessoas que oram por alguém. Cheio do Espírito Santo são pessoas que ministram cura. São pessoas que ministram libertação. São pessoas que profetizam em nome do Senhor Jesus. E isso impressiona, irmãos. Isso impressiona por quê, pastor? Que é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós temos que continuar pedindo o derramamento do Espírito Santo. Nós temos que continuar orando por poder. Nós temos que continuar orando pela nossa santificação. Para que nós sejamos o que, pastor? A imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança de Deus. Mas nós estamos num novo tempo. Agora nós temos condições, mais do que a caridade de ajuda material, nós temos condições de oferecer ajuda o quê? Ajuda espiritual. Digam glória a Deus. Nós temos condições de oferecer ajuda espiritual. As pessoas que estão esquecidas, as pessoas que estão vivenciando os seus problemas de antigamente, aqueles problemas antigos que não saíram, aquelas situações de dificuldade, de sofrimento, onde a esperança ela não vem mais, porque a pessoa já se acomodou com o seu sofrimento. A igreja tem hoje condições e tem a ordem de Cristo de evangelizar. Quando a igreja evangeliza, irmãos, ela não somente ganha almas, não, ela cura, ela liberta, ela salva, diga glória a Deus. Quando a igreja evangeliza, ela convence, ela prega o evangelho,
Pregar o evangelho é mais do que falar. Pregar o evangelho quer dizer convencer as pessoas. Mas ela vai com a autoridade do Espírito Santo, ela vai com a autoridade de Cristo. Você não evangeliza por você, não. Você evangeliza, mas você vai no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus mandou, por isso que Jesus mandou a igreja esperar. Jesus disse que para que a igreja não fizesse nada, mas esperasse o Espírito da promessa. E sem o Espírito da promessa, você não pode fazer o quê? Você não pode fazer nada. Mas depois que a gente recebe essa graça do selo do Espírito Santo, essa graça da filiação, da adoção como filhos de Deus, a palavra diz: os que creram receberam poder para serem transformados em filhos de Deus. Amém? Mas agora vem, pastor, o enchimento. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela faz a obra. Quando a pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela não tem disposição para orar. Ela não tem disposição para profetizar. Ela não tem disposição para aconselhar. Por quê, pastor? Porque ela não buscou os dons. Porque ela não sabe que ela pode expulsar um demônio. Ela não sabe, porque ela não recebeu essa autoridade para aconselhar um casal. Mas se ela estivesse cheia do Espírito Santo, ela saberia. Ela teria condições de sentar numa sala e dar um conselho para um casal, porque o próprio Espírito Santo ia colocar as palavras aonde? Na sua própria boca. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, depende da nossa atitude. Depende de nós tomarmos posição. Irmos ao encontro dos que estão fora. Tem muita gente fora da igreja. Tem muita gente fora do templo pedindo esmola. E foi isso que aconteceu nessa passagem. Havia um coxo que estava na porta do templo, mas ele não entrava no templo. Mas o templo que eu me refiro não é o templo de Herodes. Mas o templo que eu me refiro é a própria igreja viva de Jesus Cristo. Não é o templo de pedra, não é o templo dos judeus, mas é o templo dos cristãos. O templo dos cristãos somos nós. O templo do nosso Senhor Jesus Cristo somos nós. O templo do Espírito Santo, a palavra diz que somos nós. Digam glória a Deus. Vocês têm que entender isso. Ah, eu vou para a igreja. Não, você é a igreja. Você é uma pedra viva da igreja. Quando vai chegando 1, 2, 3, 4, a igreja está formada. A igreja está formada. Só que nós temos que ir atrás das pessoas para colocá-la para dentro do templo. E às vezes você pensa assim, o pastor que tem que crescer a obra. Não, a igreja tem que crescer a obra. Vocês têm que impressionar as pessoas com a vida de vocês. Vocês têm que impressionar as pessoas com a autoridade e poder que vocês têm na vida de vocês, se de fato vocês estão cheios do Espírito Santo. Porque se vocês não estão cheios do Espírito Santo, vocês não vão fazer nada. Tomara que cada um de vocês esteja sendo santificado para ser salvo, pelo menos a sua alma. Que já é motivo de grande alegria, porque Jesus disse que a maior alegria era a nossa própria salvação. Porque o que adianta eu salvar as pessoas e perder a minha salvação? Mas só que nós precisamos realizar as obras de quem? As obras de Deus. Jesus disse isso. Ide. Ide. Essa é a palavra, irmãos, para todo membro de igreja. Ide. Talvez nem as pessoas dentro da sua própria casa você evangeliza. Tem gente que não evangeliza nem os próprios filhos. Ah, pastor, fulano está na bebida, cicrano está no baile, fulano foi para o jogo de futebol. Aí você fala, ele é incrédulo, mas você nunca ministrou
na vida dele, você nunca fez uma oração pela conversão dele, você nunca usou poder e autoridade, você nunca falou das coisas de Deus, porque Deus vai te dar poder para você impressionar. Diga glória a Deus. Deus, ele vai te dar poder e as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão prestar atenção em você, você vai chamar a atenção delas e elas vão prestar atenção em você. Mas você vai ter que colocar essas pessoas dentro do templo. Diga glória a Deus. Você tem que tirar essas pessoas e colocá-las dentro do templo. Diga glória a Deus. Mas o templo para quê, pastor? Para adorar. O templo para louvar. Elas têm que vir para o nosso grupo para a gente aumentar o número de pessoas que glorificam o nome do Senhor. Engrandecer o nome do nosso Deus. Obras maiores, mais almas adorando. Obras maiores, porque a seara é grande. Obras maiores, porque a seara, ela é muito grande, estão faltando o quê? Trabalhadores. Jesus falou isso. Mas você precisa de quê? Estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, a gente recebe o selo, a gente recebe o enchimento, a gente tem que buscar chegar na plenitude de Deus. Nós temos o Espírito Santo para regenerar, nós temos o Espírito Santo para nos conceder dons, nós temos o Espírito Santo para nos dar capacidade de realizar a obra. E nós temos que desenvolver todos os ministérios, mas pelo poder do Espírito Santo. Pastor, é necessário ler a Bíblia? É, mas pedindo orientação ao Espírito Santo. É necessário buscar conhecimento na leitura da palavra, é necessário se fortalecer na oração, é necessário orar a Deus para que você tenha poder e você possa realizar algo em nome do Senhor, sim, para que você possa dar o fruto do Espírito, produzir esse fruto, coragem, ousadia, buscar com certeza. A palavra diz que a igreja primitiva, ela tinha, veja aí no capítulo 2, no versículo 43. Olha o que acontecia com essa igreja, com esse corpo que foi construído pelo Espírito de Deus. Em cada alma havia o quê? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus, irmãos. Eles receberam o poder de Jesus Cristo. Eles receberam o Espírito de quem? Porque nesse capítulo 2, ela fala da descida do Espírito Santo. Amém? A palavra fala da descida do Espírito Santo. Então a palavra diz que essa igreja, ela tinha respeito, em cada alma havia temor, ou seja, respeito, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos o quê? Pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha só, irmãos, os cristãos não deixavam de ir no templo dos judeus. Vocês estão entendendo? Eles entravam no templo para quê? Para adorar quem? Perseverar é buscar o Senhor. Todas as vezes que nós tivermos uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, nós não vamos dizer, amanhã eu vou. A pessoa não vem na igreja, vem quando quer, irmãos.
A pessoa não para, uma hora está numa igreja, outra hora está na outra igreja, daqui a pouco eu vou na igreja não sei quem, e fica passeando. Nós temos que ter comprometimento com o corpo de Cristo. Pastor, eu tenho meu grupo formado. Nós temos a nossa igreja para perseverar, nós estamos aqui para quê? Para perseverar. Só que o templo, irmãos, tem duas visões de templo. Tem a visão do templo de pedra e tem a visão do templo de carne. O templo vivo e o templo morto. São dois templos, o templo morto e o templo o quê? Templo vivo. O templo de pedras de cimento e o templo de pedras vivas. Nós fazemos parte do templo de pedras vivas. Vivas por quê, pastor? Porque cremos em Cristo, vivas porque cremos na doutrina de Cristo, vivas porque cremos no Evangelho da salvação, porque cremos nas boas novas do Evangelho, porque nós nascemos na nova aliança. Nós cremos no poder de Cristo que cura, que salva, que liberta, que perdoa pecado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que tira os demônios, que tira os pecados. Digam glória a Deus. E além de tudo, esse Cristo nos deu poder para impressionar. Por isso que a palavra diz aqui, olha, havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e no 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de... Havia simplicidade nessa igreja. Eles reuniam no templo, mas também comiam pão aonde? Em casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Pastor, então quer dizer que os discípulos de Jesus não entravam no templo? Não, eles entravam. Eles ainda estavam adorando junto com os judeus? Estavam. Porque Jesus não pregou uma religião, irmãos. Ele pregou uma fé em Deus. Jesus não pregou uma denominação, Jesus não pregou denominações. Isso tudo aí foi criação dos homens. Jesus pregou justamente isso aqui, singeleza de coração, simplicidade. Jesus pregou isso aqui, união. Jesus pregou isso aqui, confraternização. Jesus pregou amor ao próximo. Jesus colocou no coração dos homens amor para que nós tivéssemos disposição para ajudar o necessitado. Só que agora não é mais a prata e o ouro, não é mais a esmola. É muito mais do que isso. Não é simplesmente fazer uma caridade, dar um prato de comida. Porque hoje, se você for no centro levar um prato de comida, eles não querem. Quer provar isso? Vai lá um pouquinho. Chega lá tipo 9 horas, ninguém quer prato de comida. Está todo mundo já, de barriga cheia. Mas eles precisam, sabe de quê? De ajuda espiritual. Eles precisam, sabe de quê, irmãos? De alguém que creia em maravilhas. De alguém que leve esperança, ânimo, para que eles se levantem da sarjeta. Mais do que um prato de comida, eles precisam que alguém faça uma oração. Porque nós estamos num outro tempo. Esmola era a tradição judaica. Às vezes o cara dá 1 centavo, R$1, e o cara está pedindo a esmola por vício. Mas você tem que ir ao encontro dele para dar a ajuda espiritual, oferecer ajuda espiritual. E como que se oferece ajuda espiritual? Ministrando em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Você vai ministrar em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Você vai buscar aqueles que estão fora da porta. Você vai buscar aqueles que estão esquecidos, irmãos. Não é engordar a igreja de membros, não. É que a igreja cresça com almas resgatadas. Almas resgatadas, não é, eu vou trazer uma pessoa para a igreja. Não, almas
resgatadas, almas ajudadas espiritualmente, almas que foram impressionadas pelo poder que Deus te deu, o poder que Deus te deu para salvar, para curar, para falar, para aconselhar, para ensinar, para profetizar. Mas pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, você vai falar, as pessoas vão ficar impressionadas. Isso acontecia com os apóstolos, homens iletrados, mas receberam o poder de Deus para aprender a falar. Ah, pastor, eu não sei falar. Quantos disseram eu não sei falar? Ah, eu não sei, eu não sei expulsar demônio. Mas sabe por que não sabe? Porque não buscam conhecer. Porque não conhecem a palavra de Deus, porque não têm conhecimento de Deus, então fica limitado. Jesus não podia enviar esses homens sem a luz, sem o Espírito Santo. Esse derramamento, irmãos, que aconteceu aqui, foram nas pessoas que caminharam com Cristo. Foram pessoas que ficaram 3 anos e meio ouvindo pregações do Mestre. Pessoas que tinham condições de tocar em Cristo, de se aproximar de Jesus, de abraçar Jesus, de comer na mesa com Jesus. Não foram homens comuns, não. Foram homens que tiveram intimidades com Deus. Então eles receberam o Espírito Santo. E não é diferente hoje. Se a igreja não buscar essa aproximação de Deus, se você não vem para a reunião que compõe a igreja, para se aproximar de Deus, para perseverar, você vai entrar e vai sair do mesmo jeito ou até pior. Porque chega aqui, você se envolve com uma fofoquinha, com uma conversa fiada com a irmã ou com o irmão, você perde tempo, mas você não entra na comunhão de adoração. Mas Deus tem buscado os verdadeiros adoradores que adoram de todo o quê? De todo o coração. Quando a palavra fala adorar em espírito, é adorar de todo o quê? Com sentimento profundo. Adorar sem divisão. Adorar em espírito é adorar com toda a minha emoção, com todo o meu sentimento. E a partir desse momento, Deus vai derramando a unção e o poder. Deus vai me enchendo do Espírito Santo. E quando eu profetizar, o milagre vai o quê? O milagre vai acontecer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A palavra diz que essa igreja, irmãos, ela louvava a Deus. Olha o 47, o que a palavra diz? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja louvava a Deus e caía em quê? Ela impressionava o povo. Quem está entendendo isso? Eu pergunto, será que você impressiona alguém na sua rua? Será que alguém fica impressionado com a sua palavra? Seus parentes, pelo menos. Uma pessoa que ouviu você ministrar sobre Cristo. Será que alguém te acompanha? Será que alguém caiu na sua graça? Ou você caiu na graça de alguém? Pastor, fulano é uma bênção na minha vida. É isso que eu estou dizendo. Fulano me ajudou. Fulano ministrou a palavra. Fulano orou para mim na hora que eu mais precisava. Eu sou agradecido a ele pelo resto da minha vida. É isso que a palavra está dizendo. E caindo na graça de todo o povo. Por quê? Porque eles estavam fazendo a obra, irmãos. Porque eles estavam louvando o nome do Senhor. Eles estavam engrandecendo o nome de Deus para o povo. Eles falavam em nome de Jesus, eles falavam em nome do Senhor. E a palavra diz mais, e todos os dias, olha a consequência, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de quê? De salvar. Amém? Aqueles que se haviam de salvar
vinham por causa da igreja que perseverava, vinham por causa da igreja que impressionava pelo poder do Espírito Santo. Esse capítulo 2 aqui, irmãos, fala do Pentecostes. Mas isso aqui já aconteceu, não vai acontecer de novo. O que Deus está fazendo agora é derramando o Espírito Santo. Deus está derramando o Espírito Santo na igreja para quê? Para que a igreja ganhe o quê? Ganhe almas. Se não tem Espírito Santo, não tem o quê? Não tem almas. Se não tem graça, não tem o quê? Não tem alma. Nós precisamos impressionar, irmãos. O que está faltando na nossa igreja é isso. Disposição de cada um para ganhar o quê? Ganhar alma. Ah, pastor, mas eu estou preocupado com a minha. Tudo bem, mas só que você está desobedecendo a palavra de quem? A palavra de Deus. Você tem que engrandecer o nome do Senhor, porque na medida que a gente faz a propaganda do Evangelho, pregando o Evangelho, o Senhor Jesus que vai acrescentar a alma. Vocês perceberam isso aí? Todos os dias acrescentava o Senhor. Jesus vai dar a alma de presente, sabe por quê? Porque você trabalhou. Jesus vai dar a alma de presente para a nossa igreja, vai acrescentar alma na nossa igreja. Mas se a gente perseverar, irmãos, o que está faltando para a gente aqui é atitude. Não adianta a gente ficar rodando, ah, pastor, eu vou para outra igreja. Ah, eu quero para uma igreja maior. Não, mas a igreja maior somos nós, fazendo a obra corretamente. Fazendo a obra para a glória de quem? Para a glória de Deus. Aí nós vamos ver diferença. Amém? Fecha a Bíblia.